Os maias, um povo pré-hispânico que viveu onde hoje é o México, realizavam rituais durante os eclipses solares que incluíam sacrifícios humanos, animais e até nobres. O sol era o principal deus dos maias, Quinixaal, e seu escurecimento no meio do dia causava medo e era considerado um sinal de mau presságio. A grande previsibilidade do calendário maia possibilitou o planejamento de rituais. É novo por aqui? Então, te convido a se inscrever em nosso canal e deixar o like no vídeo, para assim trazermos mais conteúdo como este. Sejam bem-vindos ao Ao longo dos séculos, os cientistas aperfeiçoaram ferramentas para determinar a época desses fenômenos astronômicos. Nesta segunda-feira, 8, ocorreu um eclipse solar total na América do Norte. Na visão maia, o Sol morria todos os dias e viajava pelo mundo das sombras e da morte, apenas para emergir no dia seguinte e assim preservar a ordem cosmológica. A sombra projetada pelo eclipse solar foi um sinal de que o Sol está morrendo, porque o fenômeno ocorre na luz solar durante o dia, diz Alexandre Guida Navarro, professor de História da Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Parecia que à noite, o mundo das sombras, o submundo tinha tomado conta do dia e destruído, acrescenta. O sangue foi o elemento básico na criação do universo. Diante de uma tentativa de dominar o submundo, o sangue como fluido essencial poderia fortalecer Quinixaal, o Sol, e dar-lhe o poder de superar as sombras. Os prisioneiros de guerra foram sacrificados de 3 maneiras diferentes, removendo o coração, órgãos internos ou esmagando o crânio. A nobreza e os reis também se esfaquearam com facas feitas de esqueletos de animais marinhos. Eles poderiam se cortar nas mãos, mas o principal eram os órgãos genitais. O sangue dos reis era precioso porque eram considerados representantes dos deuses do país. Navarro explica que as estrelas controlavam a vida religiosa e social dos maias. Isto foi possível graças a um calendário muito preciso de eventos celestes, com o qual organizavam casamentos e guerras. Os pesquisadores de hoje estimam que os maias estavam corretos em cerca de 55% de suas previsões de eclipses. Os sacerdotes e a nobreza adquiriram conhecimentos suficientes para utilizar um sistema complexo no qual calculavam o tempo necessário para a Lua passar por todas as fases associadas às datas do chamado calendário de datas longas. De acordo com a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, NASA, essas pessoas conseguiram prever o eclipse solar de julho de 1991. Eles deixaram seus livros em hieróglifos gravados em pedra, pintados em cerâmica e murais e escreveram em livros dobráveis chamados Códice de Dresden. Além dos cálculos solares e lunares, esses manuscritos continham calendários rituais e de augúrios, cálculos das fases de Vênus, instruções para cerimônias de Ano Novo e descrições das localizações do deus da chuva. Segundo o artigo do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, apresenta um eclipse solar com o Sol, 2 fêmures em sinal de morte e campos pretos e brancos que lembram asas de borboleta. A civilização maia nasceu quase 2000 anos antes de Cristo e já estava em declínio quando os europeus começaram a colonizar a América no século XVI. Hoje, muitos maias também são conhecidos pelas observações espanholas feitas durante o contato espanhol com os pré-hispânicos. Um número significativo das grandes civilizações da antiguidade desenvolveu técnicas para prever eclipses. E isso aconteceu mesmo eles não se comunicando, ressalta Gabriel Iquel, astrônomo e professor da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. No entanto, prever eclipses exigiu milhares de anos de trabalho colaborativo. Embora a astronomia tenha nascido há cerca de 6.000 anos, o eclipse mais antigo previsto pelas pessoas é de 5 de março de 1223 a.C. O registro astronômico foi descoberto em 1948 no sítio arqueológico de Ugarit, na atual Síria. Segundo Iquel, os assírios observaram o fenômeno, mas a profecia foi feita pelos babilônios.
a astronomia originou-se como estratégias dos povos antigos para dominar as técnicas agrícolas. E Kell diz que a atividade deu às pessoas tempo para se dedicarem à observação do céu. Esta pesquisa logo se mostrou útil na criação de pistas de tempo e na identificação dos melhores períodos para o cultivo de melhores culturas nas operações agrícolas. Hoje, os computadores estão aumentando a precisão dos cálculos para o próximo eclipse solar. Mas, como diz Kell, a previsibilidade dos eclipses modernos também tem seus limites. Se a previsão for estendida para milhares de anos, a possibilidade de erros aumenta. Se você começar a contar depois de 30.000, 40.000 anos, a previsão pode falhar porque os erros se acumulam, explica. O conhecimento ocidental da astronomia originou-se no Oriente Próximo. Os sumérios foram uma das primeiras civilizações terrestres e viveram onde hoje são o Irã e o Iraque. Juntamente com os chineses, foram também os pioneiros da astronomia. Entre 5.000 e 6.000 anos antes de Cristo, os sumérios começaram a observar detalhadamente os movimentos da Lua e do Sol, e às vezes até de outros planetas. O objetivo é criar uma espécie de calendário para prever os períodos de chuva, por exemplo. A civilização desapareceu e foi substituída pela Babilônia, que utilizou o conhecimento anteriormente produzido pelos sumérios. No entanto, os babilônios notaram em 2025.000 a.C. que o atual ciclo de Saros dura quase 19 anos, 18 anos, 11 dias e 8 horas, para ser exato. Isso significa que o dia do ano coincide com o momento da mesma fase da Lua somente após 19 anos. Isso ocorre porque a distribuição do número de dias de um ano, cerca de 365, e do número de dias de uma fase da Lua, 29, não é um número exato. Este mês temos Lua cheia no dia 23. No ano que vem, a Lua cheia de abril não será no dia 23, mas sim em um dia específico, porque não há concordância entre a lunação e o período de translação da Terra, que é de um ano, explica o professor. Esta descoberta permitiu prever as fases da Lua durante um período de 12 meses. Os babilônios registraram suas descobertas em argila. Os babilônios foram seguidos pelos assírios. Essas pessoas já tinham dados suficientes para identificar a periodicidade do eclipse e conseguiram relacionar essas informações com o ciclo de Saros. Assim, os assírios podiam prever quando ocorreria um eclipse, mas não sabiam por quê, diz Kell. O ciclo de 19 anos não significava que viria um eclipse a cada 19 anos, apenas vários números. Por volta de 400 a.C., os persas chegaram e dominaram o Oriente Médio, inclusive dominando os assírios. Eles também alcançaram os gregos e espalharam as observações assírias de eclipses. Mais tarde, os gregos atacaram o Império Romano. Os romanos pegaram então o que os gregos aprenderam dos persas e espalharam esse conhecimento por toda a Europa. Chegou até aqui? Pois, te agradeço por assistir até o final, e não se esquece de deixar o like e se inscrever em nosso canal.